Boa noite, nossos amigos e demais interessados nos estudos da ciência do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Hoje, que é dia 4 de novembro de 2021, e consultando aqui para estudo e reflexão, mais uma pergunta, aliás, duas perguntas de uma senhora que é novata no Espiritismo e que assiste reunião lá em nossa instituição, o Adolfo Bezerra de Menezes. E ela perguntou por escrito qual foi a religião de Jesus. Ela faz essa pergunta mostrando que, naturalmente, existem muitas seitas, muitas igrejas, muitas religiões aqui no mundo. E até quem diga que o Espiritismo é uma seita demoníaca, diabólica, que veio para prejudicar a humanidade. Mas é engano. Quem faz uma acusação dessa ao Espiritismo, sem conhecer o Espiritismo, demonstra uma certa leviandade. É falar, acusar o que não se conhece. E o Espiritismo se expõe para estudo, para pesquisa, e mostrando que o que ele ensina, as bases do Espiritismo, não é uma criação do Espiritismo, mas existe desde o início da humanidade. E o que é que o Espiritismo ensina? As bases do Espiritismo, que sem essas bases não existiria a doutrina espírita, a existência de Deus. Espiritismo sem Deus não seria Espiritismo. A existência do Espírito, nós somos espíritos reencarnados no corpo novo. Sem a existência do Espírito, o Espiritismo não seria Espiritismo. Depois, os mortos se manifestam, se comunicam com os daqui da Terra, que seria um Deus muito, eu diria, mesquinho, um Deus mesquinho, não permitir que os mortos se comunicassem com os vivos, já que todos somos filhos de Deus. Os mortos, depois da morte, as almas, e os vivos aqui na Terra. Deus seria muito pequeno, inferior, chama-se apequenar Deus, mostrando que Deus é mesquinho e é muito pequeno, não permitindo que os filhos dele se comuniquem. Outra base do Espiritismo, outra base é a reencarnação. Tudo aquilo que vive, morre. Morrendo, nasce de novo. Para quê? Para progredir, porque o progresso é lei universal, não foi o Espiritismo que criou. O progresso é lei universal. Os elevados são a evolução, o progresso e a transformação dos inferiores, mostrando a lei de transformismo no universo, os seres se transformando nos mais elevados. É o Espiritismo que nos ensina. É criação de Kardec? Não. Não é criação do Kardec. É novidade do Espiritismo? Também não, porque a lei da reencarnação vem desde o início da humanidade. Todas as religiões orientais ensinam ainda hoje a reencarnação. E a própria Bíblia
é um celeiro de ensino de reencarnação. É a Bíblia. E depois vem a lei do karma, que é atrelada à lei da reencarnação. A reencarnação traz de volta, e a lei do karma, que é a lei de causa e efeito, manda a conta para fazer a cobrança. Do que a gente faz em uma vida, a gente tem que pagar na outra. Ninguém vai para o céu, ninguém entra no céu com desonestidade, com roubo, com hipocrisia, com orgulho, com vaidade, com as paixões humanas. Ninguém entra no reino de Deus, mesmo porque é bom não perder de vista o que Jesus ensina no Evangelho. O reino de Deus está dentro de vós. É o que o código do Evangelho de Jesus nos ensina. O reino de Deus é uma conquista pessoal, não é uma doação de Deus, que Deus não dá céu a ninguém. Deus nunca deu céu a ninguém, nem dará. E nem Jesus veio ao mundo para dar céu a ninguém. Céu localizado é invenção das religiões. Logo, o Espiritismo não é uma seita demoníaca, não é uma seita diabólica, é ciência do espírito, ciência da alma. Do jeito que tem a ciência do mundo, física, existe a ciência da alma, que estuda a alma aqui na Terra e a alma desencarnada, que é espírito, mostrando que o universo é um viveiro de humanidades, humanidades irmãs nossa, filho de Deus, tudo é filho de Deus, criação divina. E o Espiritismo então prega o que? Essas verdades, e mais a existência de mundos habitados, que os alienígenas que invadem a Terra, os alienígenas, são habitantes, filhos de Deus, como nós, em corpos diferentes, mas sempre com aparência humana, que fazem parte de outras humanidades espalhadas no espaço. Invenção do Espiritismo? Não. Criação de Allan Kardec? Não. Novidade trazida pela doutrina espírita por essa seita diabólica? Não. É lei de Deus. É lei de Deus. E então, este é o Espiritismo. E então a nossa irmã faz uma pergunta: qual foi a religião de Jesus quando passou aqui pelo mundo? Essa é a pergunta dela. Ora, a religião de Jesus, Jesus não teve religião formalizada, igrejas, rituais, cultos, sacerdócio organizado, pastores, não teve. Ele não fez nenhuma religião, não criou nenhuma delas. A religião de Jesus é o que? Amar a Deus, acima de tudo e de todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos. E não façais aos homens o que não quereria que os homens vos fizessem. Esta é a religião do Cristo. Claro que a religião de Jesus é essa daí. Mas ele não trouxe religião formal, igreja, não trouxe. A igreja de Jesus era ele próprio. E se pode dizer a doutrina dele, o ensinamento dele, em cima de amar a Deus e não fazer o próximo o que não gostaríamos que o próximo nos fizesse. É uma lei universal, é um código único no universo para os alienígenas, seres de outro planeta que nos visita, para a Terra e para todo o universo. Não façais ao vosso próximo o que não quereria que o vosso próximo fizesse. Claro que não aprova a hipocrisia,
Caridade não aprova erro, nem injustiça, nem desonestidade. E fora da caridade não há salvação. Essa é a religião de Jesus. Aí pergunta mais a nossa irmã. Judas Iscariote, o traidor, ele curou as criaturas, curou. Jesus lhe deu essa autoridade, mesmo porque Judas, mesmo traindo Jesus, ele era médium de cura. E curava as pessoas. Foi isto, esse trabalho de cura, o trabalho do bem, acompanhado de Jesus como um discípulo, que comprometeu a consciência de Judas quando ele traiu Jesus. Logo, a própria consciência o acusou. Ele caiu em depressão pesada, porque ele acusou, ele vendeu o inocente, traiu o inocente. E a consciência dele acusou. Jesus perdoou. O próprio Deus, o nosso Pai, Criador, Pai de Jesus, também o perdoou, mas a consciência não perdoa. A consciência não perdoa. Exige a reforma, exige a reparação do crime, do erro que a criatura humana pratica. Deus perdoa, mas não perdoa como ensina as igrejas. Deus é perdoador. Jesus perdoou todos os seus algozes, mas a consciência dos algozes não perdoou. Tiveram que voltar em outra encarnação. Inclusive Judas voltou depois e foi incendiado pela Igreja Católica. Foi Joana d'Arc. Ele, Judas, reencarnou como Joana d'Arc para limpar a alma, limpar a consciência que ainda pesava no mundo espiritual. Judas Iscariote. Então Judas fez cura, mas antes de praticar a venda de Jesus, a traição do Cristo. Logo, Judas Iscariotes era um médium de cura, fez o bem quando pertencia ao grupo dos 12, mas depois, quando ele foi punido pela própria consciência, ele se suicidou, botou uma corda no pescoço e se suicidou. E assim, respondendo à pergunta da nossa irmã. E a nossa irmã faz outra pergunta. Ela pergunta: ressurreição é reencarnação? É não. Ressurreição é o que as igrejas ensinam, que no dia de juízo todas as almas voltarão a animar o esqueleto no cemitério. Isso é ressurreição. Quando a ciência e a razão dizem que é impossível, é inteiramente impossível, como pode no dia de juízo as almas dos que morreram, no dia do julgamento final, como ensinam as igrejas, como podem elas encher os esqueletos que estão lá no cemitério? Como? É contra as leis da natureza, contra as leis de Deus. Não existe milagre nesse sentido. Reencarnação é a volta. Então as almas pecadoras, no dia de juízo, não, porque o dia de juízo é a consciência que faz. Cada criatura que pratica o mal, a consciência faz o julgamento, aqui na carne e fora da carne, depois da morte, porque a consciência é da alma, não é do cérebro, não é do corpo, não é do físico, a consciência é da alma. Logo, ressurreição é esta que acabamos de explicar. E ressurreição também que os mortos aparecem às pessoas e vêm mostrar à família que estão vivos, que não morreram. É um tipo de ressurreição. Essa é a que Paulo também ensina nas epístolas dele. Reencarnação é a volta do espírito em outro corpo, novo, como criança, com tudo novinho para começar tudo de novo e resgatar os pecados, resgatar os débitos e marchar para Deus.
Esta é a resposta do Espiritismo. Muita paz para todos.